vez, que é a Manuela Vitória Vidal de Souza. Eu queria chamar os pais da Manuela e também da Manuela para nós conhecermos e apresentarmos ela ao Senhor. Seu papai Marcelo e a Aline, trazendo. Tem mais alguém da família? Se tiver, pode vir também. Não. Que lindo. Eu quero ter vários. Uns 4, 3. Marcelo e Aline estão com uma grande responsabilidade agora, mais uma, vocês já têm uma vida também. A Igreja Batista, nós acreditamos, e por isso não batizamos crianças, porque acreditamos que cada um precisa tomar a sua decisão pessoal de integrar a Igreja de Jesus Cristo e de decidir. E por isso nós não batizamos crianças, porque nós entendemos que elas ainda não podem tomar a sua decisão por si mesmas. Por isso nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos ao Senhor. Nós dizemos: está aqui, Senhor, diante de ti, pedimos tua bênção sobre a vida dele, dela e sobre a vida da família. É isso que vamos fazer essa manhã, apresentar ao Senhor a vida da Manuela. Aqui está Marcelo e Aline, um compromisso, né? Que eu já assinei, depois vocês vão assinar também, mas não é um compromisso de vocês comigo, com o pastor, com a igreja, mas sobretudo com Deus, de ensinar a Manuela os caminhos do Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela ficar jovem, adulta, não vai se desviar dele. Então está aqui um compromisso com família, o pai e a mãe que vocês estão fazendo essa manhã, de abençoar, de cuidar da vida da Manuela, zelar por ela, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, a ensinando no caminho do Senhor. Tá bom? Eu vou orar nesse momento, apresentando a Manuela ao Senhor. Senhor amado Deus, estamos diante do Senhor nessa hora, um momento tão especial, tão bonito, tão único. Deus, como ministro do Senhor, eu apresento diante de Ti nesse momento a vida da Manuela, Deus. Olha, essa criança tão especial, tão bonita, quero rogar ao Senhor que a abençoe em nome de Jesus. Cubra-la, Deus, com a forma de poder, de graça, de bênção. Pai, nós suplicamos ao Senhor, Deus, dá o crescimento físico para a Manuela, mas também dá o crescimento espiritual, intelectual. Deus, nós a consagramos ao Senhor nessa manhã, assim como consagramos também os seus pais, Marcelo e Aline, pedindo ao Senhor que nos ajude e nos dê força para cuidar da Manuela e ensiná-la no caminho que deve andar, o caminho do Senhor. Abençoe toda a sua família, seus avós, seus tios, todos os parentes que estão aqui em cima também, e possam ajudar essa criança a crescer nos caminhos do Senhor. Nós oramos, nós suplicamos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vocês viram, né?
Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, versículos de 1 a 3. Efésios 1, de 1 a 3. E diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bom, você já me ouviu falar uma vez aqui, pelo menos, e se Deus permitir, você ainda vai me ouvir falar outras vezes, do meu grande objetivo de vida e de ministério. E esse meu grande objetivo de vida e de ministério é fazer com que as pessoas olhem cada vez menos para esse mundo terreno, humano, material, físico, olhem cada vez menos para esse mundo e cada vez mais para Deus, para a glória de Deus, para as coisas espirituais, para a vida que nós vamos viver eternamente ao lado dele. Esse é o meu grande objetivo de vida e de ministério, fazer com que as pessoas olhem cada vez menos para esse mundo e cada vez mais para a vida eterna ao lado de Cristo. E dentro desse grande objetivo, eu quero falar com você nessa manhã um pouco a respeito das bênçãos de Deus. Eu quero olhar para a Bíblia diz a respeito de bênção nesse nível, nesse objetivo da vida eterna, da vida com Cristo, que nós vamos viver com Ele. Bom, e falar de bênção é um assunto bastante delicado e importante ao mesmo tempo. É delicado porque você está cansado de ouvir a polêmica que é gerada em torno desse assunto, bênção, prosperidade, enfim. Então, quando a gente vai falar de bênção, a gente está lidando com um assunto delicado. Mas, por outro lado, é bastante importante porque eu e você queremos ser abençoados. É claro, quem não quer ser abençoado? E Deus quer nos abençoar. Graças à bondade dele, ele quer nos abençoar. De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra um Deus amoroso, um Deus bondoso, compassivo, que tem prazer em nos abençoar. Mas a gente precisa entender um pouco melhor a nossa ideia de bênção, ou o conceito bíblico de bênção. Porque, geralmente, quando a gente fala de bênção, a gente lembra da cura que a gente tem, do emprego que a gente precisa, da promoção, da casa que a gente precisa tocar, do aluguel que a gente precisa pagar. E se a gente parar para pensar, de modo geral, ou na sua maioria, quando a gente fala de bênção, a gente está falando de coisas terrenas, de coisas materiais. Ah, Deus me abençoou e eu pude fazer uma viagem com a minha família. E você ouve muito disso nos testemunhos. Sabe, é bom que agradecer a Deus, porque depois de muitas dificuldades ela conseguiu o diploma dela, é o outro que conseguiu uma promoção, a cura, e todo esse tipo de coisa que está ligado a esse mundo material, físico, terreno e humano. Não que isso seja errado, mas a nossa visão tem que sair desse universo físico, humano, material e terreno e caminhar na direção do imaterial, do invisível, do eterno. Estão acompanhando, gente? Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem que caminhar daqui desse universo para cá. Cristo, quando ele veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou, ele dividiu a história. Ele não dividiu só o calendário, ele dividiu a história. Ele nos deu uma nova consciência, uma nova posição diante de Deus. E se a gente parar para pensar bênçãos à luz disso, a gente vê que esse nível de bênção, esse tipo de bênção material,
está muito ligado ao período em que Cristo ainda não tinha vindo esse mundo, ao período do Antigo Testamento. E sempre que você olha para o Antigo Testamento e vê promessas de bênção, você vai ver promessas de bênção para esse mundo. Porque o judeu daquela época, ele não tinha noção de vida após a morte, de vida eterna. E a Bíblia só faz uma rápida referência a isso lá no final do livro de Jó. Mas fora isso, morre o justo, morre o injusto, e os dois vão para o mesmo lugar, o Sheol. Então eles não tinham essa noção de eterno, de após esse mundo. Então, toda vez que a Bíblia fala de bênção no Antigo Testamento, é ligada a esse mundo. E são essas bênçãos materiais. E aí você vê, por exemplo, a colheita prosperando, a mulher que tem muitos filhos, a guerra que o povo vencia, bênçãos materiais para esse mundo. É a linguagem que o povo entendia na época. E, inclusive, isso era sinal do nível de relacionamento das pessoas com Deus. Do nível de relacionamento das pessoas com Deus. Por exemplo, se o sujeito era fiel a Deus, era temente, procurava obedecer a lei do Senhor, ele prosperava. A colheita dele, ele não comia, ele vencia a guerra. E por outro lado, se ele era desobediente, se ele era infiel, ele deixava de ter essas bênçãos materiais. E você conhece, por exemplo, a história de Acã. Depois da tomada de Jericó, Deus ordenou que nada fosse pego para si, que tudo deveria ser destruído, consagrado como anátema. E aí Acã viu umas coisas lá que lhe interessaram, pegou para si e escondeu debaixo da sua tenda. Consequência, na próxima guerra, o povo perdeu. Então, naquele tempo, a gente tinha bênçãos materiais. Aí vem Cristo, interfere na história, muda tudo, nos dá uma nova consciência, uma nova perspectiva de vida. E aí o que a gente tem agora? Bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Isso é fascinante, porque a gente tem um Deus, a gente serve um Deus que é amoroso, bondoso, compassivo e quer nos abençoar. E de fato Ele já nos abençoou, mas não do jeito que muitas vezes nós imaginamos, com diploma, com carro, com a saúde. Não, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Bom, gente, com isso eu não estou falando que Deus não vai te dar, não pode te dar a coisa que você precisa, não pode te dar um emprego que você necessita, te dar condições de acabar o curso que você está fazendo. Eu não estou dizendo que Ele não pode fazer isso. O que eu estou falando é, a Bíblia não me autoriza a garantir que Deus vai fazer isso. Que você vai ter essas bênçãos materiais, humanas, terrenas, desse mundo. Deus pode fazer, não quer dizer que Ele vai fazer. É importante dizer isso. Primeiro, porque é o que a Bíblia nos diz, é o certo e deve ser dito. Em segundo, para evitar frustrações, sabe? Para evitar que você crie expectativas acerca de Deus, que Ele não tem obrigação de cumprir, e talvez Ele não faça, que aí você se frustra. E quando eu falo isso, eu não consigo deixar de pensar na história que o professor meu, lá no seminário, contou. Certa vez ele foi fazer uma visita junto com outro pastor na casa de uma senhora que estava enferma. E aí, esse outro pastor, ele disse para essa senhora: olha, não se preocupa, Deus vai curar você, Deus vai te abençoar e você vai ficar curado. E aí, 2 semanas depois, a senhora faleceu. Consequência, a família toda da senhora saiu dele. Então é importante a gente entender essa distinção entre bênçãos materiais que Deus pode dar, mas não necessariamente vai dar, e bênçãos espirituais que a Bíblia garante que Ele já nos deu. É importante a gente entender essa distinção para que a gente não se frustre. E aí, quando a gente pensa bênçãos espirituais, bom, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais
para vocês, e você procure mais enquanto você estuda a Bíblia, você vai descobrir a quantidade infindável de bênçãos espirituais que Deus derramou sobre as nossas vidas. E a primeira delas é a salvação. Primeira bênção espiritual que nós recebemos, a salvação do Cristo, salvação da condenação do inferno, salvação da ira de Deus, salvação da perdição eterna. E muitas vezes nós negligenciamos isso e não damos a devida importância. E gente, olha o tamanho da bênção espiritual que nós recebemos, a salvação dos nossos pecados em Cristo Jesus. E me parece que às vezes a gente não dá a devida importância para isso. Me parece que às vezes a gente se preocupa mais com as nossas necessidades físicas e humanas do que com essas necessidades espirituais. Olha o tamanho dessa bênção, a salvação de Cristo Jesus. Outra bênção espiritual diretamente ligada a essa é o que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Desde o começo da história da humanidade, o pecado entrou no mundo e bagunçou tudo, nos matou espiritualmente, rompeu o nosso relacionamento com Deus. E agora, por causa de Cristo, esse relacionamento com Deus foi restaurado. E agora eu e você temos acesso direto a Deus. O véu do tempo que separava os homens de Deus se rompeu. E eu e você temos relacionamento com Deus. Olha a bênção que nós recebemos. E às vezes a gente ignora isso, a grandiosidade disso, como isso é sublime, como isso é supremo. O último exemplo que eu quero dar para você é que eu e você temos o Espírito Santo residindo em nós. Se nós cremos em Cristo, nós aceitamos como nosso Salvador pessoal, nós temos o Espírito Santo residindo em nós. E por causa disso, a gente consegue desenvolver o fruto do Espírito, que é mansidão, paz, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isso quer dizer que a gente consegue ser cada vez mais parecidos com Cristo. Olha a bênção que nós recebemos. Nós podemos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E muitas vezes a gente se preocupa só com terminar o nosso curso. Muitas vezes a nossa visão para o físico, material, terreno e humano. E a gente precisa caminhar nessa direção. Das bênçãos espirituais. E depois de ver essas bênçãos espirituais, essas poucas bênçãos espirituais que você tem, e muitas outras que não tem na Bíblia, sabe o que a gente deve fazer? A gente deve fazer que nem o apóstolo Paulo fez e dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, porque o Senhor me deu a salvação em Cristo, porque o nosso relacionamento foi restaurado, porque eu posso caminhar na direção de ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa é a consciência que a gente deve desenvolver a partir de Cristo, à luz do Novo Testamento, deixando cada vez mais essa visão terrena, caminhando cada vez mais nessa visão espiritual. E eu quero terminar já caminhando para o fim, citando um exemplo que logicamente a gente encontra no Antigo Testamento, que é o profeta Abacuque. A gente percebe esse pensamento nele, apesar de ele ser um homem do campo, que tinha uma noção de bênção basicamente material. Ele fez uma oração fantástica lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, e que não haja lua nas videiras, ainda que a safra das azeitonas fale, e não haja produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que todo material dê errado, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E eu não posso deixar de encerrar essa palavra de outra forma que não orando com você e agradecendo a Deus, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais
e pedindo a Deus que nos ajude a desenvolver cada vez mais um sentimento de gratidão por esse tipo de bênção que nós recebemos. Eu quero te convidar a se colocar de pé para eu orar com você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores e enviou seu Filho para morrer por nós, meu Pai, nos dando a salvação da condenação eterna, nos libertando da sua ira, do domínio do pecado, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor restaurou o nosso relacionamento com o Senhor e nos permite viver cada vez mais parecidos com o teu Filho, cada vez mais de maneira que te glorifica, Senhor. Nos ajuda a reconhecer essas bênçãos espirituais como prioridade das nossas vidas e ser gratos e te louvar por isso, meu Pai. Nos ajuda a lidar de maneira correta com as bênçãos, Deus, deixando de lado essa visão focada e centrada nesse mundo e olhando cada vez mais para o Senhor, meu Pai. Nos ajuda nisso e mais uma vez, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus pode se sentar. Abençoa a sua vida, irmão. Amém? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. De fato, muitas vezes nós estamos mais focados naquilo que é físico, material, e não naquilo que é espiritual. Muito abençoa nessa manhã, essa palavra, né? Nós vamos louvar o nome do Senhor, chamar o ministério de louvor, e logo após esse louvor nós vamos encerrar o culto com a bênção apostólica. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Eu não tenho que andar ansioso.
ser abençoado, como disse Noel. Você quer a sua cura, você quer o emprego, você quer o diploma, você quer isso, você quer aquilo. Não há nada de errado e Deus pode dar, mas você foi confrontado com a verdade de que isso é muito menor comparado com as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. A música diz, né? Não importa se eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir. O Senhor desce o livro do canto, o Senhor dá o alimento, o Senhor faz tudo, como disse o profeta. Quero desafiar você a orar, entoar esse louvor com verdade no seu coração, dizendo para Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar plenamente em Ti. Tira minha mente, tira meu coração desse plano material. Deus, eu não quero ficar preso nesse mundo. Eu quero as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou deixar de andar ansioso. Eu vou deixar de andar preocupado com as questões desse mundo. E eu vou confiar no Senhor. Amém? Vamos fazer isso nessa manhã. Vamos louvar o Senhor nessa música, com essa verdade no nosso coração, desejando isso. Faça dessa lei uma oração para você. Dizendo, Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero sair daqui dessa manhã com essa palavra em mim. Eu quero sair transformado. Eu quero sair voltado para o reino celestial, das bênçãos espirituais. Eu não tenho que andar ansioso. reconhecendo a tua soberania sobre nossas vidas.
mas também na saúde, quando estivermos tristes, e também quando estivermos alegres, quando tivermos muito, mas também quando tivermos pouco ou nada. Seguirei, Deus, e quero dizer, seguiremos confiando em Ti. Seguiremos confiando em Ti, porque nossa esperança não está nesta terra, nossa esperança está no céu, onde vive e reina o Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Aleluia, Deus, aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus